Sozinho aos 65. Como reconstruir minha vida? O relógio na parede marcava 6 horas da manhã quando abri os olhos. Por um breve momento, esqueci que estava sozinho. Meu braço se estendeu instintivamente para o lado esquerdo da cama, buscando o calor familiar de Marta. Mas encontrei apenas o vazio frio dos lençóis intocados. Sou Carlos, 65 anos, professor aposentado e agora viúvo solitário em uma casa grande demais para um homem só. A Tijuca, bairro que me viu nascer, crescer e envelhecer, parecia estranhamente diferente naquela manhã de domingo. O silêncio era ensurdecedor. Levantei-me com o peso dos anos e das memórias. Meus passos ecoavam pelos corredores da casa, uma sinfonia melancólica que ressaltava a ausência de vida. As fotos nas paredes, antes motivo de orgulho e alegria, agora pareciam olhar-me com pena. Marta, minha companheira de 4 décadas, sorria eternamente jovem em um porta-retratos na sala. Ao lado, fotos dos meus filhos, Paulo e Mariana, em suas formaturas. Tão distantes agora, não apenas geograficamente. A cozinha, antes um local de encontros e risadas durante os cafés da manhã em família, era agora um espaço vazio e frio. Preparei meu café mecanicamente, os movimentos automáticos de quem repete a mesma rotina há anos. O aroma do café recém-passado encheu o ambiente, trazendo uma pontada de conforto em meio à desolação. Sentei-me à mesa da cozinha, xícara fumegante em mãos, e olhei pela janela. A rua começava a despertar. Dona Zuleika, minha vizinha de 80 anos, já estava em sua varanda, regando suas orquídeas com a dedicação de sempre. Ao longe, ouvi o sino da igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, chamando os fiéis para a missa dominical. A Tijuca acordava, mas eu me sentia desconectado desse despertar, como se observasse tudo através de um vidro embaçado, incapaz de participar verdadeiramente da vida que pulsava lá fora. Meus pensamentos vagaram para Paulo e Mariana. Paulo, meu primogênito, agora vivia em Toronto, no Canadá. Engenheiro brilhante, tinha partido há 5 anos em busca de oportunidades que o Brasil não oferecia, como ele mesmo disse. Mariana, minha caçula, escolhera Barcelona como seu novo lar. Jornalista talentosa, dizia que precisava respirar novos ares para crescer profissionalmente. Ambos ligavam de vez em quando, mais por obrigação do que por vontade, eu suspeitava. As conversas eram sempre superficiais, recheadas de promessas vazias de visitas que nunca se concretizavam. Pai, este ano, não. Desliguei sem responder, sentindo-me tolo por ter alimentado esperanças. Voltei para a cozinha, a xícara de café agora fria e intocada. Olhei novamente pela janela, observando a vida acontecer lá fora. Famílias saíam para o tradicional passeio de domingo, crianças corriam nas calçadas, casais de mãos dadas caminhavam sem pressa. Foi então que tomei uma decisão. Não passaria meu aniversário de 65 anos trancado em casa, remoendo lembranças e alimentando amarguras. Vesti-me rapidamente, escolhendo, vai dar. O trabalho está uma loucura, era a desculpa mais comum. O telefone tocou, arrancando-me de meus devaneios. Por um instante, meu coração acelerou. Seria um dos meus filhos? Talvez tivessem se lembrado que hoje era meu aniversário. Corri para atender, tropeçando em meus próprios pés. Alô? Minha voz saiu mais ansiosa do que eu gostaria. Bom dia, Sr. Carlos. Aqui é da operadora de telefonia. Temos uma oferta imperdível para o senhor hoje. A decepção foi como um soco no estômago. Uma camisa azul que Marta sempre dizia que combinava com meus olhos. Penteei os cabelos grisalhos, tentando domar os fios rebeldes que insistiam em apontar para todas as direções. Saí de casa determinado a... Bem, eu não sabia exatamente a quê. Talvez apenas a existir fora das 4 paredes que pareciam fechar-se sobre mim a cada dia.
A Rua Conde de Bonfim, artéria principal da Tijuca, pulsava com a energia de um domingo ensolarado. Caminhei sem rumo, deixando que meus pés me guiassem. Passei pela Praça Sáenz Penha, coração do bairro, onde o burburinho de vozes e risos contrastava com o silêncio da minha casa. Parei diante da antiga livraria Saraiva, agora fechada, vítima dos tempos modernos e dos e-books. Quantas tardes passei ali, explorando novos mundos entre as páginas dos livros? Quantas vezes levei Paulo e Mariana para escolher seus primeiros livros? A vitrine empoeirada refletia minha imagem. Um homem envelhecido, com os ombros ligeiramente curvados pelo peso dos anos e das ausências. Continuei minha caminhada chegando ao Parque do Maracanã. O estádio imponente se erguia contra o céu azul, testemunha silenciosa de tantas alegrias e decepções. Lembrei-me de quando levava Paulo aos jogos, seu rostinho pintado com as cores do Flamengo, seus olhos brilhando de excitação. Agora ele torcia pelo Toronto FC, uma equipe que eu nem sabia que existia até ele se mudar. Sentei-me em um banco do parque, observando as famílias que faziam piqueniques na grama. Pais brincavam com seus filhos, avós mimavam seus netos. A cena mexeu comigo de uma forma que não esperava. Senti uma lágrima solitária escorrer pelo meu rosto, rapidamente enxugada com as costas da mão. "O senhor está bem?" A voz me pegou de surpresa. Olhei para o lado e vi uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis. Ela segurava uma bengala e me olhava com genuína preocupação. "Estou sim, obrigado", respondi, tentando esboçar um sorriso que não chegou aos olhos. "Não me parece", ela disse, sentando-se ao meu lado sem cerimônia. "Sabe, já vivi o suficiente para reconhecer quando alguém está carregando um peso grande demais nos ombros." Algo na forma como ela falou, com uma mistura de sabedoria e compaixão, fez com que as palavras saíssem de minha boca antes que eu pudesse contê-las. "Hoje é meu aniversário", confessei. 65 anos, e estou completamente sozinho." Ela ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse minhas palavras. "Meu nome é Dulce", ela finalmente disse. "E se me permite dizer, ninguém está completamente sozinho na Tijuca em um domingo de sol." Olhei para ela intrigado. Dulce sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto enrugado. "Veja ao seu redor, meu querido. A vida pulsa em cada canto deste parque, e cada uma dessas pessoas tem uma história para contar, uma experiência para compartilhar. Basta estarmos abertos para ouvir." Suas palavras, embora simples, tocaram algo dentro de mim. Olhei novamente para o parque, desta vez com outros olhos. Vi um senhor ensinando seu neto a empinar pipa, a concentração evidente em ambos os rostos. Um casal de meia-idade caminhava de mãos dadas, conversando baixinho e rindo de piadas particulares. Um grupo de jovens jogava frisbee, seus gritos de alegria ecoando pelo ar. "A solidão", continuou Dulce, "muitas vezes é uma escolha. Nem sempre consciente, é verdade, mas ainda assim, uma escolha." "E como não me sentir sozinho?" perguntei, minha voz embargada. "Minha esposa se foi. Meus filhos estão do outro lado do mundo. A casa está vazia, as memórias pesam." Dulce colocou sua mão enrugada sobre a minha, um gesto surpreendentemente reconfortante. "Meu marido, Augusto, faleceu há 10 anos, ela disse. "Pensei que minha vida tinha acabado. Nossos filhos, assim como os seus, vivem longe. Passei meses trancada em casa, cultivando minha tristeza como se fosse uma planta preciosa." Ela fez uma pausa, seus olhos perdidos em lembranças distantes. "Até que um dia, assim como você hoje, decidi sair de casa. E sabe o que descobri? Que o mundo continuava girando, que havia vida além das minhas 4 paredes e que eu ainda podia fazer parte dessa vida." Suas palavras reverberaram em mim, despertando algo
que há muito estava adormecido. E o que você fez? Perguntei, genuinamente curioso. Comecei pequeno. Ela respondeu com um sorriso. Primeiro, passei a frequentar a praça todos os dias. Depois, me inscrevi em um curso de pintura na Casa de Cultura da Tijuca. Fiz amizades, descobri talentos que não sabia que tinha. E aos poucos, a vida foi ganhando cores novamente. Ficamos em silêncio por um momento, observando o movimento do parque. Uma brisa suave soprou, trazendo o aroma de pipoca e algodão doce de uma barraquinha próxima. Sabe, Carlos, Dulce disse, quebrando o silêncio. Hoje é seu aniversário. Um novo ciclo se inicia. Que tal fazer deste o primeiro dia do resto da sua vida? Suas palavras, embora pudessem soar clichê, carregavam uma verdade que não pude ignorar. Olhei para Dulce e, pela primeira vez naquele dia, sorri genuinamente. Obrigado, Dulce, disse, sentindo uma onda de gratidão por aquela senhora que, há poucos minutos, era uma completa estranha. Não me agradeça, ela respondeu, levantando-se com a ajuda de sua bengala. Apenas prometa que não vai desperdiçar os dias que tem pela frente. A vida é preciosa demais para ser vivida na solidão. Com um último sorriso e um aceno, Dulce se afastou, caminhando lentamente pela alameda do parque. Fiquei ali sentado, suas palavras ecoando em minha mente. O sol já começava a se pôr quando decidi voltar para casa, mas algo havia mudado. O peso em meus ombros parecia um pouco mais leve e uma pequena chama de esperança se acendera em meu peito. Ao chegar em casa, em vez de me trancar no silêncio como fazia todas as noites, liguei o rádio. As notas de Garota de Ipanema preencheram o ambiente, trazendo memórias de tempos mais felizes. Fui até a estante da sala e peguei um álbum de fotos empoeirado. Sentei-me no sofá e comecei a folhear as páginas amareladas pelo tempo. Cada foto era uma janela para o passado. Marta e eu no dia do nosso casamento, os primeiros passos de Paulo, o sorriso banguela de Mariana, férias em família na praia de Cabo Frio. Em vez da tristeza habitual, senti uma onda de gratidão por todos os momentos vividos. Percebi que, mesmo distantes, meus filhos eram parte de mim, assim como Marta continuava viva em minhas memórias. Naquela noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há anos. Escrevi. Peguei um caderno velho e uma caneta e comecei a registrar meus pensamentos, meus medos, meus sonhos esquecidos. As palavras fluíam, às vezes confusas, às vezes claras, mas sempre honestas. Adormeci com o caderno no colo, sentindo que algo novo estava prestes a começar. O amanhã, pela primeira vez em muito tempo, não parecia mais um fardo, mas uma possibilidade. Na manhã seguinte, acordei com uma energia que não sentia há anos. O sol entrava pelas frestas da cortina, pintando o quarto com tons dourados. Levantei-me e abri as janelas, deixando a brisa fresca da manhã invadir o ambiente. Enquanto preparava meu café, ouvi o telefone tocar. Meu coração deu um salto. Será que... Atendi com uma mistura de esperança e apreensão. Pai? A voz de Mariana soou do outro lado da linha, um misto de culpa e carinho. Feliz aniversário atrasado. Me desculpe, eu devia ter ligado ontem. Senti um nó na garganta, mas consegui responder. Obrigado, querida. Fico feliz em ouvir sua voz. Houve um momento de silêncio constrangedor antes que ela continuasse. Como você está? Faz tempo que não conversamos direito. Pensei em dizer que estava tudo bem, como sempre fazia. Mas as palavras de Dulce ecoaram em minha mente. Era hora de ser honesto. Na verdade, Mariana, não tenho estado muito bem. Sinto falta de vocês, da sua mãe. A casa parece tão vazia. Ouvi um suspiro do outro lado da linha. Ah, pai, eu sinto muito. Eu e Paulo, nós não temos sido bons filhos, não é?
Vocês têm suas vidas, respondi, tentando não soar amargo. Eu entendo. Não, pai, não é desculpa. Nós nos afastamos demais. Eu sinto muito mesmo. Conversamos por quase 1 hora. Mariana me contou sobre seu trabalho em Barcelona, sobre o namorado espanhol que conhecera, sobre como sentia falta do pão de queijo e do barulho da Tijuca. Eu contei a ela sobre minha caminhada no domingo, sobre o encontro com Dulce, sobre como estava pensando em recomeçar. Pai, isso é maravilhoso, Mariana exclamou, sua voz cheia de entusiasmo. Sabe, eu sempre achei que você deveria escrever um livro. Suas histórias sobre a Tijuca antiga são fascinantes. Suas palavras plantaram uma semente em minha mente. Escrever um livro? A ideia parecia absurda e, ao mesmo tempo, estranhamente atraente. Quem sabe? Respondi, sentindo um leve formigamento de excitação. Talvez seja hora de tentar coisas novas. Quando desligamos, prometi manter contato mais frequente. Mariana, por sua vez, prometeu falar com Paulo sobre uma possível visita nos próximos meses. Aquela ligação foi como um sopro de ar fresco em minha vida. Percebi que, mesmo distantes, meus filhos ainda se importavam. Talvez o afastamento fosse mais fruto do meu próprio isolamento do que de sua indiferença. Motivado, decidi dar um passo ousado. Vesti-me e saí de casa, caminhando até a Casa de Cultura da Tijuca, onde Dulce mencionara ter feito um curso de pintura. O prédio histórico, com sua arquitetura eclética do início do século XX, era um contraste interessante com os edifícios modernos ao redor. Entrei timidamente, sentindo-me deslocado entre os jovens que circulavam pelo saguão. Na recepção, uma senhora simpática me atendeu. Bom dia, comecei um pouco hesitante. Eu gostaria de saber sobre os cursos disponíveis. Claro, senhor. Temos várias opções. O senhor tem algum interesse específico? Pensei por um momento. Na verdade, estou pensando em escrever. Vocês têm algo relacionado a isso? O rosto da recepcionista Cada esquina, cada praça, cada casarão antigo parecia contar uma história. Comecei a fazer anotações em meu caderno, registrando memórias, observações, ideias para possíveis contos. Na terça-feira seguinte, cheguei à Casa de Cultura com o coração acelerado. A sala do workshop estava cheia de pessoas de diversas idades, desde jovens universitários até senhoras de cabelos brancos. Nossa professora, Beatriz, era uma mulher de meia idade com olhos vivos e um sorriso contagiante. Ela começou a aula e iluminou. Que coincidência! Estamos justamente formando uma turma para um workshop de escrita criativa. Começa na próxima semana. O senhor gostaria de mais informações? Saí da Casa de Cultura com um folheto nas mãos e uma inscrição feita. O workshop de escrita criativa seria 2 vezes por semana, nas tardes de terça e quinta. Senti uma mistura de empolgação e nervosismo. Há quanto tempo não me aventurava em algo novo? Nos dias que se seguiram, me peguei olhando para a Tijuca com outros olhos, pedindo que cada um se apresentasse e falasse sobre o que o motivava a escrever. Quando chegou minha vez, respirei fundo e disse: meu nome é Carlos, tenho 65 anos e... Bem, acho que estou aqui para redescobrir minha voz. Beatriz sorriu gentilmente. Bem-vindo, Carlos. Todos nós temos histórias para contar. Às vezes, só precisamos de um pequeno empurrão para começar. Ao longo das semanas seguintes, mergulhei de cabeça no mundo da escrita. Aprendi sobre estrutura narrativa, desenvolvimento de personagens, diálogos. Mas mais do que técnicas, aprendi a observar o mundo ao meu redor com novos olhos. Comecei a frequentar o Café Lamas, tradicional ponto de encontro de intelectuais e artistas na Tijuca. Sentava-me em uma mesa de canto, pedindo um café e observando o vai e vem dos clientes. Cada rosto, cada conversa captada, cada gesto se tornava material para minhas histórias. Em uma dessas tardes no café, conheci Antônio, um senhor de 70 anos que costumava sentar-se na mesa ao lado. Ele,
Era um contador de histórias nato, sempre com um caos engraçado ou uma anedota sobre os tempos antigos da Tijuca. Sabe, Carlos, ele me disse um dia, entre goles de seu café preto sem açúcar, a Tijuca é como uma velha dama. Ela tem suas rugas, suas marcas do tempo, mas guarda segredos e belezas que só os olhos atentos podem ver. Suas palavras ficaram comigo, ecoando em minha mente enquanto eu caminhava pelas ruas do bairro. Comecei a ver a Tijuca não apenas como o cenário da minha vida, mas como uma personagem em si, com suas próprias histórias, seus próprios dramas e comédias. Em casa, as noites que antes eram preenchidas pelo silêncio e pela televisão, agora eram dedicadas à escrita. Sentava-me à mesa da sala, com uma xícara de chá ao lado e deixava as palavras fluírem. Às vezes, eram memórias da minha infância na Tijuca dos anos 60. Outras vezes, eram histórias fictícias, inspiradas nas pessoas que observava no dia a dia. Uma noite, enquanto escrevia, o telefone tocou. Era Paulo. Meu filho. Pai, como você está? Mariana me contou sobre o curso de escrita, isso é incrível. Conversamos por quase 1 hora. Paulo me contou sobre seu trabalho em Toronto, sobre como sentia falta do calor carioca, sobre seus planos de visita para o Natal. Pela primeira vez em anos, senti que estávamos realmente nos conectando. Sabe, pai, ele disse antes de desligarmos, estou orgulhoso de você. Recomeçar não é fácil, mas você está fazendo isso. Suas palavras me emocionaram mais do que eu gostaria de admitir. Percebi que, ao me abrir para novas experiências, não estava apenas reconstruindo minha própria vida, mas também reconstruindo pontes com meus filhos. As semanas se transformaram em meses. O workshop de escrita chegou ao fim, mas formamos um grupo de escritores que continuou se encontrando regularmente na Casa de Cultura. Comecei a trabalhar em um projeto maior, um livro de contos sobre a Tijuca e seus habitantes. Em uma tarde de sábado, enquanto caminhava pelo parque do Maracanã, avistei uma figura familiar. Era Dulce, a senhora que havia me aconselhado no dia do meu aniversário. Ela estava sentada em um banco, observando um grupo de crianças que brincava. Aproximei-me sentindo uma onda de gratidão. Olá, Dulce. Lembra-se de mim? Ela olhou para mim, seus olhos se iluminando com reconhecimento. Claro que sim, o aniversariante solitário. Mas você não parece mais tão solitário agora, não é? Sentei-me ao seu lado e contei a ela sobre tudo o que havia acontecido. Desde nosso encontro, sobre o curso de escrita, sobre meu livro em progresso, sobre a reconexão com meus filhos. Dulce ouviu tudo com um sorriso gentil. Quando terminei, ela pegou minha mão entre as suas. Viu só? A vida sempre nos surpreende. Às vezes, tudo o que precisamos é dar o primeiro passo. Naquele momento, olhando para o parque cheio de vida, para Dulce ao meu lado, senti uma onda de gratidão e esperança. Percebi que, aos 65 anos, eu não estava no fim de uma jornada, mas no início de uma nova aventura. A Tijuca, meu lar de toda a vida, não era mais apenas um cenário de memórias passadas. Era o palco onde eu estava reescrevendo minha história, um capítulo de cada vez. E assim, com o sol se pondo sobre o Maracanã, eu soube que havia encontrado não apenas um novo propósito, mas também uma nova forma de ver o mundo e meu lugar nele. A solidão que antes me sufocava agora dava lugar a uma sensação de pertencimento, não apenas à minha família distante, mas à comunidade que me cercava, as histórias que esperavam para serem contadas. Enquanto caminhava de volta para casa naquela noite, as ruas familiares da Tijuca pareciam sussurrar promessas de novas aventuras, novos encontros, novas histórias para serem vividas e escritas. E eu, Carlos, aos 65 anos, estava pronto para abraçar cada uma delas. Os meses passaram e a Tijuca se preparava para o verão. As ruas ganhavam
ganhavam um novo ritmo, com pessoas aproveitando as noites mais longas para passear e os bares enchendo-se de risadas e conversas animadas. Eu, Carlos, continuava minha jornada de redescoberta, mas nem tudo eram flores. Uma tarde, enquanto trabalhava em um dos contos para meu livro na varanda de casa, fui interrompido por uma voz familiar. Carlos, Carlos Almeida, é você mesmo? Olhei para a rua e vi um rosto que não via há décadas. Era Rodrigo Menezes, meu melhor amigo dos tempos de colégio. Convidei-o para entrar, sentindo uma mistura de alegria e apreensão. Rodrigo entrou em minha casa, seus olhos percorrendo as paredes cobertas de fotos e lembranças. Caramba, Carlos, quanto tempo! Você sumiu, cara, depois que a Marta se foi, você simplesmente desapareceu. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era verdade. Eu tinha me isolado completamente após a morte de Marta. Eu não lidei bem com tudo isso, admiti, sentindo o peso da culpa. Rodrigo se sentou no sofá, seus olhos fixos em mim. Sabe, tentamos entrar em contato. Eu, o pessoal do colégio, chegamos a organizar um encontro da turma há uns 2 anos. Mandamos convite e tudo, mas você nunca respondeu. Lembrei-me vagamente de ter visto um envelope que parecia um convite, mas na época o tinha jogado fora sem nem abrir. A ideia de socializar parecia impossível naquele momento. Me desculpe, murmurei, sem saber o que mais dizer. Rodrigo balançou a cabeça, um sorriso triste em seu rosto. Não precisa se desculpar, cara, sentimos sua falta. Você era a alma das nossas reuniões. Lembra? Sempre com uma história engraçada para contar. Conversamos por horas. Rodrigo me contou sobre sua vida, sobre nossos antigos colegas, sobre como a Tijuca tinha mudado e ao mesmo tempo permanecido a mesma. Quando ele se despediu, deixou um convite. Olha, estamos organizando outro encontro da turma mês que vem. No Clube Tijuca, como nos velhos tempos, seria ótimo se você viesse. Fiquei olhando para o cartão de convite muito tempo depois que Rodrigo saiu. A ideia de rever tantas pessoas do meu passado me deixava ansioso, mas algo dentro de mim dizia que era hora de enfrentar esses fantasmas. Nas semanas que se seguiram, mergulhei ainda mais fundo em meu projeto de escrita, mas agora com um novo propósito. Comecei a escrever sobre minha juventude na Tijuca, sobre as aventuras e desventuras com meus amigos do colégio. Cada palavra que escrevia parecia desenterrar memórias há muito esquecidas. Uma noite, recebi uma videochamada de Mariana. Seu rosto sorridente apareceu na tela do computador, o pôr do sol de Barcelona visível pela janela atrás dela. Pai! Que bom te ver! Como está o livro? Conversamos animadamente sobre meu progresso na escrita, sobre suas experiências em Barcelona. Então, hesitante, contei a ela sobre o encontro com Rodrigo e o convite para a reunião da turma. Pai, isso é incrível! Você tem que ir! Ela exclamou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Não sei, filha, faz tanto tempo, e depois de todo esse tempo isolado, não sei se... Para com isso, pai. Ela me interrompeu, sua voz suave, mas firme. Lembra do que você sempre me dizia quando eu tinha medo de tentar coisas novas? A vida começa no fim da sua zona de conforto. Está na hora de você seguir seu próprio conselho. Suas palavras me pegaram de surpresa. Era estranho e, ao mesmo tempo, reconfortante ouvir minha filha usar minhas próprias palavras para me encorajar. Você tem razão, admiti, sentindo um misto de orgulho e nervosismo. Vou ir. O dia da reunião chegou mais rápido do que eu esperava. Vesti minha melhor camisa, passei um pouco de colônia e me olhei no espelho. O homem que me encarava de volta parecia simultaneamente familiar e estranho. O Clube Tijuca estava decorado com fotos antigas e faixas comemorativas. Ao entrar no salão, senti meu coração acelerar. Rostos familiares, agora marcados pelo tempo,
viraram-se para mim. Por um momento, pensei em dar meia volta e fugir. Carlos, você veio! A voz de Rodrigo soou alta e alegre. Ele veio em minha direção, abraçando-me calorosamente. As próximas horas foram uma montanha-russa de emoções. Reencontrei velhos amigos, relembramos histórias engraçadas, choramos ao lembrar dos que já se foram. Percebi que, apesar do tempo e da distância, ainda havia uma conexão profunda entre nós. Em um momento da noite, me vi conversando com Luciana, minha paixão platônica dos tempos de escola. Ela agora era uma respeitada juíza, com os cabelos grisalhos emoldurando um rosto ainda bonito. Sabe, Carlos, ela disse, seu olhar penetrante fixo em mim. Sempre admirei sua coragem. Lembro de quando você enfrentou aquele grupo de valentões para defender o Jorge, lembra? Assenti, a memória voltando vívida. Jorge era o garoto tímido da turma, sempre alvo de bullying. Pois é, continuou Luciana, aquele dia me fez perceber que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Vejo que você não perdeu essa qualidade. Como assim? Perguntei confuso. Ora, você está aqui, não está? Depois de tanto tempo isolado, deve ter sido difícil dar esse passo. Mas você o deu. Isso é coragem, Carlos. Suas palavras me atingiram profundamente. Percebi que, sem me dar conta, eu havia dado mais um passo importante em minha jornada de reconstrução. A noite avançou, cheia de risos, música e lembranças. Quando finalmente me despedi e comecei a caminhar para casa, senti-me leve, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. As ruas da Tijuca, iluminadas pela luz suave dos postes, pareciam sussurrar histórias de tempos passados. Passei pela praça onde dei meu primeiro beijo, pelo cinema agora fechado onde assistimos empolgados a Star Wars pela primeira vez, pela sorveteria onde comemorávamos o fim das provas. Ao chegar em casa, em vez de me sentir exausto, senti-me energizado. Sentei-me à minha mesa de escrita e comecei a digitar furiosamente. As histórias que havia relembrado naquela noite, as emoções que havia revivido, tudo fluía para o papel. Escrevi até o sol nascer, perdido em um turbilhão de memórias e reflexões. Quando finalmente parei, olhei para a tela do computador e percebi que havia escrito o primeiro capítulo do que poderia ser não apenas um livro de contos, mas um romance sobre a Tijuca, sobre a amizade, sobre o tempo e suas marcas. Naquela manhã, enquanto o bairro despertava para mais um dia, eu senti que havia despertado para uma nova fase da minha vida. Os ecos do passado, que antes me assombravam, agora pareciam me impulsionar para frente. Peguei o telefone e liguei para Paulo, meu filho. Quando ele atendeu, sonolento por causa da diferença de fuso horário, eu disse, sem conseguir conter a emoção na voz, filho, acho que finalmente encontrei sobre o que realmente quero escrever. As semanas que se seguiram à reunião do colégio foram de intensa produtividade. Eu passava horas a fio escrevendo, revivendo memórias, tecendo ficção com realidade. O romance sobre a Tijuca tomava forma, página após página, capítulo após capítulo. Uma manhã, enquanto tomava meu café na padaria da esquina, fui abordado por uma jovem que não reconheci de imediato. Professor Carlos, o senhor provavelmente não me reconhece, mas eu sou a Daniela. Fui sua aluna há uns 15 anos. Olhei para ela, tentando conectar o rosto adulto à lembrança da adolescente que um dia ocupara uma carteira em minha sala de aula. Daniela, claro, me lembro de você. Como você está? Ela sorriu, seus olhos brilhando. Estou ótima, professor. Na verdade, segui seus passos. Sou professora de literatura agora, no Colégio Pedro II. Sentimos conversando por um bom tempo. Daniela me contou sobre seus desafios como professora,
sobre como minhas aulas haviam influenciado sua escolha profissional. Então, ela me surpreendeu. Professor, estamos organizando uma série de palestras sobre literatura na escola. Seria uma honra se o senhor pudesse participar, falar sobre sua experiência como professor e agora como escritor. A ideia de falar em público, algo que eu não fazia desde minha aposentadoria, me deixou ansioso. Mas antes que pudesse recusar, me lembrei das palavras de Mariana sobre sair da zona de conforto. Será um prazer, Daniela, respondi, sentindo uma mistura de medo e excitação. Nas semanas que se seguiram, dividi meu tempo entre a escrita do romance e a preparação para a palestra. Revisitei velhos planos de aula, reli alguns dos meus autores favoritos, refleti sobre minha jornada como educador e agora como escritor. O dia da palestra chegou. Entrar no Colégio Pedro II, com sua arquitetura imponente e seus corredores cheios de história, trouxe de volta uma enxurrada de memórias. O auditório estava lotado, não apenas de alunos, mas também de professores e até alguns ex-alunos que haviam ficado sabendo do evento. Quando subi ao palco, senti o familiar frio na barriga. Mas ao olhar para aquele mar de rostos atentos, algo mudou. Comecei a falar, não apenas sobre literatura e educação, mas sobre vida, sobre recomeços, sobre como nunca é tarde para se reinventar. A vida, disse eu, chegando ao final da palestra, é como um grande romance. Tem capítulos felizes, tristes, emocionantes e às vezes monótonos. Mas o mais importante é que somos os autores dessa história. E a qualquer momento podemos virar a página e começar um novo capítulo. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Vi lágrimas nos olhos de alguns, sorrisos nos rostos de outros. Daniela, na primeira fila, me olhava com uma expressão de orgulho que me lembrou o olhar de Marta. Após a palestra, fui cercado por alunos e professores, todos querendo conversar, fazer perguntas, compartilhar suas próprias histórias. Foi então que notei, no fundo do auditório, duas figuras familiares que me fizeram congelar no lugar. Paulo e Mariana estavam lá, sorrindo e acenando para mim. Abri caminho entre a multidão, meu coração batendo forte no peito. Quando os alcancei, ficamos por um momento apenas nos olhando, as emoções à flor da pele. Surpresa, pai, disse Mariana, sua voz embargada. Mas como? Quando vocês chegaram? Perguntei ainda em choque. Chegamos ontem, respondeu Paulo. Queríamos fazer uma surpresa. A Daniela nos ajudou a organizar tudo. Nos abraçamos ali mesmo, no meio do auditório que lentamente se esvaziava. Era um abraço que carregava anos de distância, de palavras não ditas, de momentos perdidos. Mais tarde, em casa, sentados na sala com xícaras de café nas mãos, finalmente tivemos a conversa que há tanto tempo precisávamos ter. Pai, começou, Mariana, nós sentimos muito por termos nos afastado, por não termos estado aqui quando ela se foi. Paulo continuou. Achamos que estávamos fazendo o certo, seguindo nossos sonhos, construindo nossas vidas, mas percebemos que deixamos algo muito importante para trás. Olhei para meus filhos, agora adultos, com suas próprias lutas e conquistas. Senti uma onda de amor e orgulho tão intensa que quase me sufocou. Eu também sinto muito, disse, minha voz rouca de emoção. Eu me fechei, me isolei, não dei a vocês a chance de se aproximarem. Conversamos por horas, rimos, choramos, compartilhamos histórias dos anos perdidos. E, em algum momento durante aquela noite, senti que algo fundamental havia mudado. As pontes que eu acreditava terem sido queimadas estavam sendo reconstruídas, mais fortes do que nunca. Na manhã seguinte, levei Paulo e Mariana para um passeio pela Tijuca. Mostrei a eles os lugares que haviam inspirado meu romance. Contei histórias de sua infância, de minha juventude.
passamos pela Casa de Cultura, onde encontramos Beatriz, minha professora de escrita. Ela ficou encantada em conhecer meus filhos e, para minha surpresa, revelou algo que eu não esperava. Carlos, disse ela, com um sorriso enigmático, eu tenho uma notícia para você. Lembra daquele seu conto que enviamos para aquele concurso literário? Bem, você ganhou o primeiro lugar. Fiquei atônito. O conto, uma história sobre um velho morador da Tijuca que redescobre a alegria de viver através da música, havia sido um exercício que eu fizera sem grandes pretensões. Isso significa, continuou Beatriz, que seu conto será publicado em uma antologia e há editoras interessadas em seu romance sobre a Tijuca. Paulo e Mariana me abraçaram, comemorando entusiasticamente. Eu, por minha vez, sentia-me flutuando, como se tudo aquilo fosse um sonho do qual eu tinha medo de acordar. Naquela noite, sentado em minha varanda com meus filhos, olhando para a Tijuca iluminada, refleti sobre a jornada incrível que havia sido os últimos meses. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de emoções e atividades. Meu romance sobre a Tijuca, intitulado Ecos da Rua Conde de Bonfim, estava prestes a ser publicado. Paulo e Mariana haviam estendido suas estadias, determinados a recuperar o tempo perdido. Uma tarde, enquanto revisava as provas finais do livro em meu escritório improvisado na varanda, recebi uma ligação inesperada. Era Luciana, minha antiga paixão do colégio. E, agora, juíza respeitada. Carlos, preciso da sua ajuda, ela disse, sua voz tensa. Estou trabalhando em um caso complicado envolvendo a desapropriação de um casarão histórico na Tijuca. Ouvi dizer que você se tornou uma espécie de historiador não oficial do bairro. Poderia me ajudar com algumas informações? Aceitei prontamente, intrigado com a situação. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma investigação fascinante sobre a história da Tijuca. Vasculhei arquivos, entrevistei moradores, antigos, desenterrei documentos esquecidos. O caso revelou-se mais complexo do que imaginávamos. O casarão em questão, uma bela construção do século XIX na Rua Moreira, não era apenas uma relíquia arquitetônica, mas guardava segredos que remontavam à época do Império. Minha busca me levou a descobrir uma rede intrincada de túneis subterrâneos que conectavam várias mansões antigas da Tijuca. Esses túneis, descobri, haviam sido usados durante o período da escravidão como rotas de fuga para escravos em busca de liberdade. A revelação causou um alvoroço na comunidade. De repente, me vi no centro de um debate acalorado sobre preservação histórica, justiça social e desenvolvimento urbano. Paulo e Mariana, empolgados com a descoberta, decidiram se envolver. Paulo, com sua experiência em engenharia, ofereceu-se para mapear os túneis. Mariana, usando suas habilidades jornalísticas, começou a documentar as histórias das famílias descendentes de escravos que ainda viviam na região. O caso 19. O encontro com Maria das Dores foi emocionante. Ela era uma senhora de 90 anos, com olhos vivos que pareciam carregar toda a história da Tijuca. Ao folhear os diários de seus antepassados, senti como se estivesse tocando a própria história. Seu Carlos, ela disse, segurando minhas mãos. Esses diários contam uma história que precisa ser ouvida. Uma história de dor, sim, mas também de esperança e resistência. Você vai contar essa história para o mundo? Naquele momento, percebi que ganhou proporções maiores do que esperávamos. A mídia nacional pegou a história e logo a Tijuca estava no centro das atenções. Historiadores, ativistas e políticos começaram a debater o futuro do casarão e dos túneis. Em meio a todo esse turbilhão, recebi um e-mail que mudou tudo. Era de uma senhora chamada Maria das Dores, que dizia ser descendente de escravos que haviam usado os túneis para fugir. Ela tinha em sua posse
diários de seus antepassados que detalhavam a vida na Tijuca do século. Romance sobre a Tijuca estava incompleto. A verdadeira história do bairro, com todas as suas complexidades e contradições, ainda estava por ser contada. Voltei para casa determinado a reescrever grandes partes do livro. Paulo e Mariana, vendo minha dedicação, decidiram adiar seus retornos para seus respectivos países. Pai, disse Mariana uma noite, enquanto eu trabalhava furiosamente no manuscrito, acho que encontramos nosso projeto familiar. E assim foi. Nas semanas que se seguiram, nossa casa se transformou em um quartel-general de pesquisa e escrita. Paulo usava seus conhecimentos de engenharia para criar modelos 3D dos túneis. Mariana conduzia entrevistas com moradores antigos, desenterrando histórias há muito esquecidas. Eu costurava tudo isso em uma narrativa que mesclava fato e ficção, passado e presente. O processo não foi fácil. Houve discussões acaloradas, noites em claro, momentos de dúvida, mas havia também risos, descobertas emocionantes e, acima de tudo, a sensação de que estávamos fazendo algo importante. Enquanto isso, o caso do casarão continuava. Luciana usou as informações que descobrimos para argumentar pela preservação não apenas do edifício, mas de todo o complexo de túneis. A batalha legal foi intensa, com interesses poderosos se opondo à preservação. Finalmente, após meses de trabalho intenso, o livro estava pronto. Não era mais apenas meu romance, mas uma obra colaborativa que contava a história da Tijuca em todas as suas facetas. Decidimos intitulá-lo Subterrâneos da Memória, a Tijuca Revelada. O lançamento do livro coincidiu com a decisão final sobre o casarão. Em uma reviravolta emocionante, o juiz decidiu pela preservação completa do local, que seria transformado em um museu dedicado à história da escravidão e da resistência no Rio de Janeiro. A noite de lançamento do livro, realizada no próprio casarão agora preservado, foi surreal. O lugar estava lotado. Moradores antigos da Tijuca, jornalistas, historiadores e até mesmo algumas celebridades que se interessaram pela história. Quando subi ao palco para falar, com Paulo e Mariana ao meu lado, senti uma emoção avassaladora. Olhei para a plateia e vi rostos familiares. Dulce, a senhora que me aconselhara no parque. Beatriz, minha professora de escrita. Rodrigo, meu velho amigo do colégio. Daniela, minha ex-aluna, e, é claro, Maria das Dores, cujos olhos brilhavam com lágrimas de emoção. Este livro, comecei, minha voz embargada, não é apenas minha história, ou a história da minha família. É a história de todos nós, tijucanos de nascença ou de coração. É uma história de dor e alegria, de perdas e recomeços, de segredos enterrados e verdades reveladas. Continuei, sentindo cada palavra ressoar profundamente. Quando comecei esta jornada, eu era um homem perdido, sozinho, preso no passado. Hoje, estou aqui, rodeado por uma comunidade, reconectado com minha família e mais vivo do que nunca. A Tijuca me ensinou que nossas raízes são importantes, mas é o que fazemos com elas que define quem somos. Após o discurso, enquanto assinava livros e conversava com os presentes, fui surpreendido por um último golpe do destino. Um senhor idoso se aproximou, seus olhos úmidos de emoção. Carlos, ele disse, você provavelmente não se lembra de mim, mas eu era colega do seu pai na fábrica. Ele me pediu para lhe entregar isso, caso um dia você voltasse para a Tijuca de verdade. Foram as palavras dele. Ele me entregou um envelope amarelado pelo tempo. Com mãos trêmulas, o abri. Dentro havia uma carta do meu pai, escrita pouco antes de sua morte, e uma antiga chave. A carta revelava a localização de um pequeno apartamento no coração da Tijuca, que meu pai havia comprado secretamente anos atrás.
para quando você estiver pronto para contar as histórias que precisam ser contadas, dizia a carta. Olhei para Paulo e Mariana, que haviam se aproximado curiosos. Seus rostos refletiam a mistura de emoções que eu sentia: surpresa, emoção, uma pitada de tristeza, mas, sobretudo, esperança. Bem, disse, um sorriso se formando em meus lábios. Parece que temos um novo capítulo para escrever. Enquanto a noite avançava, com o burburinho das conversas e o tilintar de taças ao fundo, eu me vi refletindo sobre a incrível jornada que havia sido os últimos meses. De um homem solitário e perdido, eu havia me transformado em um escritor, um pai reconectado, um membro ativo da comunidade. A Tijuca, que eu uma vez vi apenas como o cenário de um passado doloroso, havia se revelado como o palco de um futuro cheio de possibilidades. E eu, Carlos, aos 65 anos, estava pronto para escrever cada novo capítulo dessa história, com a caneta da experiência e o coração cheio de renovada esperança.